Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube. Meus irmãos, hoje é dia 19 de maio de 2018, sábado. O evangelho de hoje é de João, capítulo 21, versículo do 20 ao 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, que as que escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas elas, se essas fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e que a palavra de Deus não fique apenas nos nossos ouvidos, mas que toque os nossos corações. Meus irmãos, no Evangelho de hoje nós vemos esse diálogo de Jesus com Pedro. Pedro que queria saber o que seria daquele discípulo que deitou a cabeça sobre o peito de Jesus, quem o trairia. E Jesus, aquele discípulo, era João, o mesmo que escreve o Evangelho de hoje. E ele dá testemunho verdadeiro disso, porque ele estava lá presente. E Jesus, com essas preocupações de Pedro, Jesus fala para ele: o que te importas se ele permanecer até a minha volta? Não é que Jesus disse que ele iria permanecer até a volta, mas para Pedro se preocupar em outras coisas. Qual era a preocupação que Pedro deveria ter? Seguir Jesus. Tu segue-me. Essa que era a verdadeira preocupação que Pedro deveria ter naquele momento. Deixar tudo de lado, deixar os outros de lado, mas seguir verdadeiramente o Cristo. É isso que nós devemos fazer. Deixar as preocupações, aquilo que nos tira o foco de Jesus. O nosso foco tem que ser seguir ao Cristo. As outras coisas são coisas secundárias. O que acontecerá? Só Deus sabe. Nós, seguindo Cristo, nós teremos a certeza da nossa salvação. E é maravilhoso São João encerrar esse evangelho da forma que ele encerra. Isso aqui, meus irmãos, muitas vezes as pessoas se apegam só à palavra do que está escrito na Bíblia. E muitas vezes nós caímos no erro, porque não é tudo que está escrito aqui conforme que São João falou. Muitas outras maravilhas Jesus fez, mas, como ele fala, se fossem escritas todas, pensem que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Por isso, a missão apostólica, a missão da igreja de levar esse tesouro, que nem tudo está na palavra de Deus, mas nessa missão apostólica, o qual nós passamos de geração em geração os ensinamentos da igreja. Porque Cristo deixou primeiro a igreja, e a igreja foi responsável para poder preparar os livros inspirados por Deus. E muitas coisas que Jesus fez, muitas delas não foram escritas. Então, se nós nos basearmos somente naquilo que está escrito, nós perderemos uma grande parte dos ensinamentos de Jesus, esses ensinamentos apostólicos.
aquilo que os discípulos viveram e presenciaram e que foi passado de geração em geração pela Igreja de Cristo. Portanto, meus irmãos, que nós possamos a cada dia escutar, ver, pedir o Espírito Santo, clamar o Espírito Santo que vem até nós, nos dando esclarecimentos de muitas coisas, assim como Pedro não entendia, tinha outras preocupações. E nossa preocupação tem que ser Jesus. Por isso que nós devemos nos concentrar em seguir o Cristo, em seguir o Mestre, em seguir o bom pastor, como as ovelhas do redil do Senhor. Que, meus irmãos, que nós a cada dia possamos vislumbrar a graça de viver esse amor e essa bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus possa abençoar o final de semana de cada um de vocês. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe.